E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Boa noite, Marcelo Campos. Boa noite, Ronaldo Rosas, e boa noite para você que nos faz companhia a partir de agora. Marcelo, eu vou começar o programa de hoje com uma mensagem, que eu recebi no meu WhatsApp e ela é muito significativa, viu? E tem o título de 60 anos em 6. Já parou para pensar? Esse é o título, né? Contando a história. Em 2014, fomos às ruas para tentar derrubar a translocada Dilma Rousseff, votando no Aécio. Sim, o Aécio, o cara que estava envolvido num esquema de corrupção e mancomunado com o PT e também com todo o lixo que nos governou durante os últimos 30 anos. Nós éramos completamente cegos e ignorantes na política, éramos escravos do sistema e nem sabíamos que havia um sistema. Para nós, Olavo de Carvalho era um desconhecido, Enéas Carneiro era um louco, Roberto Campos era o Bob Fields e Bolsonaro era o deputado nervosinho. Confiávamos na Rede Globo e batíamos palmas para artistas, muitos deles sem talento, e para políticos que compravam apartamento em Paris e Nova York com o nosso dinheiro. Em apenas 6 anos, eu disse 6 e não 60, veja o que aconteceu. Tiramos uma débil mental e ex-terrorista do poder. Prendemos um semi-analfabeto corrupto e seu bando. Elegemos o primeiro presidente de direita dos 500 anos do Brasil. Aprendemos muito mais de política do que de futebol. Esvaziamos as plateias de artistas com viés comunista e sem talento. Paulo Guedes foi eleito o melhor ministro da Fazenda do mundo em 2019. Demos uma banana para Cuba e Venezuela e nos aliamos a Estados Unidos e Israel. Quebramos a espinha dorsal de um sistema de ensino que criava zumbis esquerdistas. Boicotamos uma das mais influentes emissoras de TV do mundo. Identificamos quem são Maia e Alcolumbre e muitos outros traidores da pátria. Acabamos com a carreira de um juiz infiltrado, vaidoso e traidor. Ele cometeu suicídio político. Tivemos o prazer de aprender em uma reunião do presidente com seus ministros, que foi vazada, que os 11 do STF têm lado e não passam de ditadores com toga. Enfim, Bolsonaro escancarou todo o sistema podre. Bolsonaro abriu a tampa do imenso bueiro. Ratos e baratas estão desesperados. Bolsonaro fez o povo ficar ciente da política e da economia como nunca. Bolsonaro governa com transparência, ou seja, ele mostra seus erros e acertos. Bolsonaro nos devolveu o amor pelo nosso país. Você acha que enterraremos um sistema todo em 6 anos? É claro que não. Mas estamos mais fortes e mais lúcidos do que nunca estivemos. Desistir nunca, render-se jamais. Por tudo o que Bolsonaro passou e passa, apostando até sua vida para tentar colocar o Brasil nos trilhos, o mínimo que devemos fazer é ter a decência de lutar com toda a força e coragem que tivermos para não deixar um ladrão voltar à presidência da República. Marcelo Campos, esse é o esforço, que todos nós temos que fazer, não é isso? Eu concordo, Ronaldo, e com todos os defeitos que o presidente Bolsonaro possa ter, é inegável, né, o seu apreço pela Constituição, pela liberdade e pelos valores que são o sustentáculo de qualquer nação democrática, verdadeiramente democrática. Só para você ter uma ideia do que vem acontecendo com o Brasil, eu tenho um grande amigo que é dono de uma rede de escolas de primeiro e segundo graus. Você sabe que ele estava me falando essa semana, rapaz, sobre a qualidade do conteúdo do pessoal da Brasil Paralelo. É uma produtora que lançou recentemente até um vídeo para resgatar a verdadeira história do Brasil e levar esse conteúdo para as salas de aula. Aliás, ele até gostaria que seus alunos tivessem acesso aos vários conteúdos da produtora para levar conhecimento aos estudantes de forma lúcida, né? E foi aí, rapaz, que ele percebeu como a espiral do silêncio tomou conta aí da nossa sociedade.
Ele foi tentar, rapaz, levar para as turmas do Ensino Fundamental 2, que ele tem lá nas escolas dele, esses vídeos da Brasil Paralelo. E foi veementemente convencido de que não deveria, porque o Brasil Paralelo, para a maioria dos professores, é considerado uma plataforma de direita. E o argumento foi o seguinte: o colégio poderia ser cancelado por parcela dos pais e muitos professores. Veja que coisa, Ronaldo. Ele sentiu na pele o quanto a corrente identitária esquerdista avançou entre a gente, né? Isso é fascismo, né? Você não pode abrir uma nova visão acerca de um tema ou de um fato ocorrido. Isso é ditadura do pensamento. Ou seja, quer dizer, o Brasil Paralelo está cancelado por uma elite que é o capataz de uma ideologia e não permite abrir outra forma de pensar. Se a gente levar a série, por exemplo, A Última Cruzada para as salas de aula, por exemplo, isso aí vai nos tornar genocidas, racistas, homofóbicos. Quem não está de acordo com essas ideias do academicismo militante, aí é inimigo e tem que ser sufocado, né? Essa é a democracia pregada por essa gente. Aí ele me disse que entende com clareza o que está acontecendo à sua volta, né? Os donos aí da democracia de gabinete do também dito globalismo identitário, né? Do establishment, que cria cargos e vantagens, como uma corte imperial, que impõe aí falsas ideias de racismo estrutural, linguagem neutra, e tomaram as rédeas da verdade absoluta, que é uma forma explícita de poder, né? Veja aonde nós chegamos. Marcelo, é por isso e por muitas outras constatações que estamos tendo que essa esquerda não pode voltar ao poder, né? Sob pena de levar o Brasil para o fundo do poço. Basta olhar para a nossa vizinha Argentina, que há alguns anos atrás era vista como Europa da América do Sul, e daqui a pouco estará equiparada à Venezuela, né? Só não enxerga quem não quer. E os tentáculos que a esquerda colocou na estrutura de poder talvez beneficiem o ex-presidente e ex-presidiário novamente. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve bater as portas do Tribunal do Supremo, né? Tribunal Federal, STF, mais uma vez, para tentar enterrar um caso que, depois da Lava Jato, o tem atormentado. É a cobrança de uma bolada milionária em impostos. A contenda existe desde os tempos da Lava Jato, quando policiais federais fizeram buscas e apreenderam documentos no Instituto Lula em março de 2016. Na ocasião, após analisarem a papelada, investigadores concluíram que a Lils, que é uma empresa de palestras do ex-presidente, e, segundo a acusação, duto pelo qual ele drenava recursos recebidos ilegalmente de empreiteiras investigadas no Petrolão, teve sua função desvirtuada e não poderia mais ser tratada como uma entidade sem fins lucrativos. Sem o benefício fiscal, a Receita partiu então para cobrar todos os impostos não recolhidos pela entidade. A cobrança é justa, né, Marcelo? Olha, em valores corrigidos, a cobrança contra a Lewis e o ex-presidente hoje está ultrapassando a casa de 18 milhões de reais, rapaz. Você vê a dinheirama que circulou lá por lá, né? Você vê que na última semana o petista não conseguiu reverter a obrigatoriedade de pagamento no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, lá em São Paulo. A tese da defesa, segundo o advogado Cristiane Zanin, e ele falou isso à revista Veja, né, é que, como a ação cautelar fiscal de cobrança é derivada da Lava Jato, operação, segundo ele, sobre a qual o STF já se debruçou, e no caso específico de Lula, anulou as suas condenações após considerar o ex-juiz Sérgio Moro parcial, ele considera o seguinte, que qualquer desdobramento de investigações do Petrolão deveriam ser automaticamente canceladas, porque são imprestáveis. Segundo o Cristiano Zanin, o Supremo deverá dar razão a Lula e isentá-lo de pagar os impostos.
Agora, eu vou te dizer uma coisa, é provável mesmo que ele obtenha mais esse privilégio, né? Porque todo mundo lembra aquele choro do ministro Gilmar Mendes, muito emocionado com o desempenho desse advogado do Lula, né? Que foi implacável na defesa do seu cliente. Agora, que país é esse, né, rapaz? Brincadeira, Marcelo. Só que tem uma coisa, hein? Para o tributarista Pedro Lameirão, no entanto, o fato de processos criminais terem sido anulados não invalida a ofensiva tributária contra o ex-presidente. A análise de possíveis delitos na esfera penal é realizada de forma independente de eventuais processos para apuração e cobrança de tributos, diz ele, né? Escreveu ele. Assim, os vícios identificados no processo penal, a princípio, não afetam o processo tributário, principalmente se a anulação for por um vício na condução do processo penal, como suspeição do juiz ou vício de competência. Só para ter uma ideia, o ex-presidente faturou 27 milhões de reais com as palestras que ninguém viu. Que coisa, hein, cara? Pois é, rapaz, às vésperas do primeiro turno, a acusação analisada pelo TRF, né, 3, engrossa aí essa extensa lista de passivos judiciais relacionados aí à Lava Jato, quando o PT, PMDB e o próprio Progressistas foram acusados de lotear a Petrobras para fraudar contratos públicos e recolher percentuais de propina, né? Veja que essa aí é uma das armas que os responsáveis pela campanha do presidente Jair Bolsonaro devem usar para mostrar ou relembrar o passado, né, de quem quer voltar ao local do crime, né? Esses escândalos de corrupção ocorridos durante os governos petistas têm que ser esmiuçados aí na campanha eleitoral para que os eleitores se conscientizem do que pode vir por aí. É claro que o pessoal que vota no Bolsonaro, ele já está convencido disso. O importante é aquele que está meio indeciso, né? E isso vai acontecer até o Supremo fazer mais uma manobra para deixar o Lula aparentemente limpo, né? Dar mais um cara na tapa, um tapa na cara, eu tô trocando as bolas aqui, né? Eu fico tão revoltado, rapaz. Um tapa na cara do cidadão pagador de impostos que sustenta essa máquina do judiciário que custa mais do que a realeza britânica, né? Essas palestras que o Lula disse que fez, cobrando mais caro do que o ex-presidente americano Bill Clinton, né? São como cabeça de bacalhau, enterro de anão e perna de cobra, né? As pessoas dizem que essas coisas existem, mas ninguém nunca viu, concorda? É, mas por falar em Lula, Marcelo, aquele vídeo que circulou nas redes sociais, onde o Lula falava com um interlocutor, né? Algo do tipo, eu não falei que tinha que acabar com ele, se referindo ao ex-ministro Antônio Palocci, que denunciou Lula e seus comparsas, foi periciado e não deixa mais dúvidas quanto ao caráter desse candidato. Criminoso de altíssima periculosidade, capaz de tudo, tudo pelo poder a todo custo. Tudo indica, né, que esse candidato tem traços de psicopatia, né? Ele é muito perigoso, suas falas não negam. E parece que ele não tem aquele chamado centro concentrador do caráter, né? Que é comum a todos os psicopatas e serial killers, né? Eu não entendo como tem gente que defende um sujeito repulsivo desses e ainda vai votar nele. Realmente não dá para entender isso. É complicado, né? Na entrevista que ele deu ao Ratinho na quinta-feira, ele disse que era um socialista, assim, Elitizado, né? elitizado. Que coisa, hein? É Polido. muita cara de pau. E depois chamou o pessoal do interior de São Paulo de sei lá, Capial, né? o Alguma coisa capial, assim. capial. Pelo amor, é a falta de respeito, né? Mas ele É, pode, né? é Segundo o STF, segundo o STF, o Tribunal TSE. Regional Eleitoral, e por aí vai. Mas eu estava revendo um artigo, Marcelo, publicado na Tribuna em 28 de abril de 2021, e na época diziam que Lula se livrou de Moro, mas faltava se livrar da juíza Gabriela Hart. O jornal publicou uma entrevista com o jurista Jorge Beja, que encerrou os serviços do escritório de advocacia
perdão, que ele mantinha em frente ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no centro do Rio, mas continua implacável na defesa dos direitos humanos e da coletividade, e sempre disposto ao bom combate. O jurista é profundo conhecedor de direito processual e está decepcionado com o baixo conhecimento jurídico dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, porque cometem erros que considera bizonhos e inaceitáveis. Eu te mandei a matéria, você viu? Vi, Ronaldo, e me impressionei com a lucidez dele, né? Quando ele disse que houve falha grosseira do Supremo naquele julgamento lá de 15 de abril, quando o plenário, por 8-3, decidiu pela incompetência territorial do juízo da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba para conduzir os processos do ex-presidente Lula da Silva, né? O problema do CEP, né? A matéria mostra que colocações e críticas do jurista Jorge Beja são de uma precisão assim impressionante, né? Porque mostram que o relator Edson Fachin e os ministros, naquele afã de devolver a Lula os direitos políticos e a própria elegibilidade, nem perceberam o pequeno alcance da questão que eles estavam julgando, porque declarar a incompetência territorial da 13ª Vara de Curitiba não significa anular automaticamente as condenações aplicadas por esse juízo. Olha só o que o jurista disse. Quem acompanhou a sessão pela TV Justiça não ouviu de nenhum dos ministros que, além da incompetência, as decisões de Curitiba também restavam anuladas. E o Código de Processo Civil, usado subsidiariamente em direito penal, é bastante claro a respeito. Jorge Beja. Ele citou o artigo 64, parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil. O jurista, ele salientou que quando a alegação de incompetência é acolhida, como aconteceu no STF, os autos são remetidos para o juízo então competente, no caso, a primeira instância federal do Distrito Federal. Olha só. No entanto, se a declaração de incompetência não vier casada também com um pedido de nulidade das decisões do juízo em causa, as decisões dele prevalecem até que o novo juízo, agora competente, dê uma outra decisão. E completou, né? Bem, como foi julgada apenas a declaração de incompetência, isso significa que o Supremo incorreu num erro colossal ao deixar entender que as condenações da 13ª Vara estão anuladas. E o jurista também alertou que basta conferir a gravação do julgamento, olha só. Como em nenhum momento houve a discriminação de que também estava em julgamento a anulação das sentenças, consequentemente, continuam mantidos os efeitos das decisões da Vara de Curitiba, até que outras sejam proferidas, se for o caso, pelo juízo agora competente, conforme determina o Código de Processo Civil no parágrafo 4º, artigo 64. Aí você vê o que está acontecendo no Brasil. É uma coisa muito séria, rapaz. Esse ódio ao Bolsonaro tem explicação, né? Ele foi muito bem sucedido na sua promessa de campanha de acabar com as mamatas que estavam sendo, ou melhor, estavam levando o Brasil para o buraco, né? E aí Mas, ninguém mais agora, respeita a Constituição, Código Penal, Código Civil, tá uma zona. sim, é verdade. Agora, eu só gostaria de comentar um trecho, Marcelo, um trecho do final da entrevista do jurista Jorge Beja, que foi uma profecia, né? Quando ele comentou que os ministros do Supremo certamente devem achar que Lula pode acabar se tornando elegível depois do final do outro julgamento, sobre a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, de suspeição, aliás, interrompido pelo pedido de vista do então ministro Marco Aurélio Mello, quando já havia maioria de 8 votos a 1 contra Moro. E aí, Marcelo, ele evidencia um fato que mostra o baixo nível do nosso Supremo. O fato concreto é que esse julgamento da suspeição de Moro, de forma alguma, coloca em questão também a sentença da juíza Gabriela Hart, que em 2019
condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, na ação penal sobre o sítio de Atibaia. Como a declaração de incompetência de Moro não anula a sentença aplicada pela juíza substituta, que obteve confirmação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por unanimidade, inclusive aumentando a pena de prisão para 17 anos, 1 mês e 10 dias. A verdade é que Lula continua de ficha suja e juridicamente inelegível, segundo a tese de Jorge Beja, que é verdadeira e de forma alguma pode ser contestada, Marcelo. Agora, o que me espanta, Ronaldo, é que só esse jurista levantou essa tese sobre a inegibilidade do Lula, que é importantíssima, né? Você vê que, pelo que ele demonstrou, o candidato PT continua aí com a ficha sujíssima, né? Emporcalhada e imunda. E só vai deixar de ser inelegível quando o Supremo, sempre muito servil a ele, né? E também muito criativo, né? Encontrar a maneira de anular também a condenação dele pela juíza Gabriela Hard. Mas é muito estranha a mudança de comportamento de determinados ministros do Supremo. Olha só o vídeo que circulou nas redes sociais essa semana. E tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Eu vi a mala de dinheiro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira, a tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. O agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata em licitação fraudada a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiro. Bem, a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo, com prejuízo de quase 100 bilhões de reais só para a Petrobras. Apurou-se o pagamento de propina relacionada às obras da usina de Angra dos Reis, Angra 3, em cerca de 3 bilhões de reais, pagos a um partido político. Na Operação Tesouro Perdido foi encontrado em um apartamento de um ex-secretário da Presidência da República 51 milhões de reais. Dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje como... Eu não posso acreditar que o ministro de uma Suprema Corte, depois de dizer o que nós ouvimos aí desses dois ministros, um ministro mude de opinião radicalmente, como esses dois mudaram, né? Ou eles remam de acordo com a maré e aí não poderiam estar no cargo que ocupam, né? Porque isso não é compatível com a postura de um juiz. Ou então eles estão sendo chantageados por alguém. Não é possível. Porque depois de tudo isso que eles declararam, esses dois, juntos com outros 7, descondenaram o Lula. Isso é que é uma vergonha para o país. Isso é que é um atentado contra a democracia. O resto é narrativa da esquerda. Com certeza. E a cada dia que passa, a justiça, seguindo o exemplo que vem de cima, mostra
que tem lado, né? Há poucos dias, a Justiça ordenou a retirada de uma placa em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que estava na fachada de uma residência na cidade de Erechim. A ação contra o proprietário da residência foi proposta pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Mas o proprietário resolveu colocar outro banner com a frase: "Aqui mora uma família patriota". Após a notificação da ação recebida ali do Partido dos Trabalhadores, o PT, que tivemos que retirar aqui da minha residência, tirar aquela placa de apoio ao Brasil e à liberdade, dizer que aqui nós somos patriota. E nesse momento estamos instalando uma nova placa, com o símbolo nacional, que é a bandeira nacional, e com o dizer: aqui nesta casa mora uma família patriota. O mesmo partido que sempre disse ser a favor da liberdade de expressão. Então, liberdade de expressão, essa nós temos, é a nossa liberdade. A nossa bandeira jamais será vermelha, longe das garras do comunismo e do socialismo. Brasil é terra de liberdade. Brasil é terra de gente que trabalha, que produz. Brasil é o lugar do agro, de pessoas de bem e de pessoas do trabalho. E aqui nós somos patriota. E aqui agora estamos com o nosso símbolo que estamos colocando pela liberdade do Brasil. Aqui mora uma família patriota. Patriota! Apesar da ordem absurda, rapaz, desse caso aí que a gente acabou de assistir, a gente vê que o brasileiro é criativo, né? E sempre encontra uma solução para um problema. Com decisões desse nível, essa justiça está fazendo campanha de graça para o Bolsonaro, é o que eu estou achando, sabe? Também estou achando isso. E a gente não pode esquecer, Marcelo, que um tapinha não dói, né? Olá, senhores. Bom, senhores, tá vendo esse senhor? Tá quase beijando o Lula na boca. É o ministro que proibiu o Bolsonaro de utilizar imagens do 7 de setembro em propagandas eleitorais. É só no Brasil que você vê um ministro juiz, né, abraçando um ex-presidiário. Só no Brasil que você vê esse tipo de coisa. Mas o povo tá cansado disso. Isso daí uma hora vai acabar. Esse corregedor da Justiça Eleitoral deveria se considerar, no mínimo, suspeito, né, para julgar qualquer ação movida pelo PT e seus aliados. Tá na cara para quem ele torce, né, nas imagens que a gente viu e nas decisões que são proferidas por ele aí. Como você disse, Ronaldo, um tapinha não dói na cara dele, porque doeu na cara da maioria dos brasileiros. O ministro Benedito Gonçalves, ele foi indicado por Lula para o STJ. E ele foi também citado nas negociações das delações premiadas da empreiteira OAS na Lava Jato. Ele foi apontado como um dos beneficiários de recursos para favorecer a empreiteira em ações no Superior Tribunal de Justiça, olha só. Mas o que me deixou revoltado mesmo, sabe, foi aquela atitude do antecessor do Benedito Gonçalves, que eu agora não estou me recordando o nome, que pediu aposentadoria no dia da posse lá do Alexandre de Moraes, dizendo que não iria participar disso que estava acontecendo aí com a nossa justiça, né? Eu vou te dizer uma coisa, me parece que ele adotou o caminho mais fácil, se afastando do tribunal. Se ele ficasse, ele poderia ser uma resistência a esse ativismo judicial, né? Optou pela aposentadoria, infelizmente. É uma pena. Agora, realmente, ele poderia ter enfrentado esse ativismo judicial que tomou conta do país, né? Uma pena mesmo. Enquanto isso, estão disponíveis os planos de governo oficiais de Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Luiz Felipe Dávila, Simone Tebet e Soraya Tronic. Já Lula decidiu publicar seu plano de governo só depois das eleições. Pega mal dizer que o plano é roubar mais e transformar o país numa Argentina, Marcelo. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso tem consciência disso. Vamos ver, vamos aguardar aí o resultado das eleições. E teve um vídeo muito bom do empresário Luciano Hang, que sintetiza bem o momento que estamos vivendo. Você não está ouvindo a minha voz.
e sim o meu pensamento. Há 30 dias estou censurado. Um mês sem poder me comunicar com meus fãs. Fizeram isso para me calar e tirar a minha liberdade de expressão às vésperas da eleição. Neste momento, ainda posso pensar e por isso você está escutando o que se passa na minha mente. Logo, nem pensar será possível. Hoje é comigo, amanhã com você. Pois é, Ronaldo, mas infelizmente a gente está vendo isso acontecer no Brasil em 2022. Quem é que podia imaginar uma coisa dessas, né? Agora, você viu o que aconteceu ontem com a TV Piauí? Vi sim, Marcelo, e é revoltante. Veja que se a TV errou ao divulgar uma notícia, deveria ser obrigada a se retratar e não ter seus canais bloqueados, né? Veja que hoje em dia uma emissora do porte da Rede Globo e jornais do tal consórcio de imprensa, né, publicam fake news e não acontece absolutamente nada. Mas vamos esclarecer o que houve, né, com a TV Piauí. Tá aqui, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, TRE, determinou que a TV Piauí retire do ar todas as suas redes sociais e o endereço do site na internet. A determinação ocorre devido a supostas publicações e divulgações de fake news. Supostas, hein? A Justiça Eleitoral atendeu ao pedido da coligação A Força do Povo, que argumentou que a TV Piauí teria divulgado informações supostamente falsas sobre candidato ao governo do estado, Rafael Fonteles, que é do PT, e o candidato ao Senado, Wellington Dias, também é do PT, velho conhecido nosso. O juiz Marcelo Pio afirma que a informação foi distorcida e que não houve nenhuma comprovação de que o dinheiro apreendido tinha ligação com Rafael Fonteles. Inexiste correlação da campanha do candidato representante com a apreensão e, por isso, os representados não têm provas para corroborar com as falsas acusações que realizaram, destacou o juiz na decisão. E o magistrado ainda falou: as afirmações inicialmente divulgadas antes da verificação dos fatos criam um estado mental fictício baseado à evidência em afirmação notoriamente inverídica, ele disse. E tem mais. A presente rede social TV Piauí possui reincidência na propagação de desinformação e compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que maculam integridade e imagens dos candidatos e candidatas que participam do pleito eleitoral de 2022. Frente a isso, defiro a liminar para suspender temporariamente as seguintes postagens até julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$10 mil e determinar a suspensão das redes sociais da TV Piauí no Instagram, Facebook e YouTube. Na manhã dessa sexta-feira, 23, a Polícia Federal interrompeu a transmissão ao vivo da TV Piauí para cumprir a determinação. Que coisa, né, rapaz? Agora, se todos os juízes eleitorais forem agir assim, eu acho que nós vamos deixar em pouco tempo de ver televisão, de ouvir rádio, de ler jornais, né? O desespero da esquerda, rapaz, é tão grande que eles não querem só impedir as notícias supostamente falsas ou as supostas fake news publicadas contra eles, né? Mais importante para essa gente é não deixar que divulguem as notícias verdadeiras, como a gente está vendo, né? E tem outro lado também, Marcelo, que eu acho importantíssimo, é o aplauso dos nossos coleguinhas jornalistas quando alguém do outro lado é preso. Né? É impressionante. Essa esquerda maldita, imprensa maldita, safada mesmo. Me desculpe, é revoltante. Bom, agora é a hora da mágica, né, Marcelo? Aqui do Papo da Madrugada, não é isso? É isso aí. Vamos ao momento Ramad Martins? Vamos lá.
Saudades do amigo Hamad, né, que nos deixou no fim do ano passado. Na semana que vem, mais uma lembrança dessa grande figura, um amigo inesquecível. Bom, agora é hora da gente montar uma estratégia para o dia 2 de outubro, viu? Tem muita gente preocupada com a interpretação dos juízes eleitorais sobre campanha dentro das zonas de votação e também com relação a possíveis agressões dos esquerdistas mais radicais. E o brasileiro é criativo, dá a solução para tudo. Olha só, a camisa que você pode usar sem ser agredido. Raiz quadrada de 484, né? PT não sabe, o cara que é petista não sabe mesmo ler raiz quadrada. O que você vai fazer, né? E é por isso, Ronaldo, que eu resolvi apelar pro Volta Lula, sabe? Olha aí, volta Lula pra cadeia, né? Então, já que o assunto é Lula livre, dá uma olhada no banheiro do Botiquim aqui da esquina. Então, aí, uma fotozinha maravilhosa, além. Ao deixar seu Lula livre, acione a descarga. E você soube da última, Ronaldo? Não, qual, Marcelo? O Lula foi convocado para a seleção brasileira de futebol que vai disputar a Copa no Catar. Como é que é, cara? É isso mesmo, olha só. Tite convoca Lula para a seleção. Nós precisamos de alguém para roubar a bola. Agora, tem um pedido circulando nas redes sociais, olha só, foto do Lula com o cachorro, né? Ele sentado, né? Pediu, o pessoal está pedindo para compartilhar até chegar no dono do cachorro. Né? Até o cachorro, hein, Ronaldo? É muito boa. Não sobra nada. Mas o que está fazendo sucesso nas redes sociais é o novo mascote petista, olha aí. É vermelho, cego, anda para trás, tem cabeça cheia de merda e vive nas costas do Brasil, rapaz. Olha, mas chega a ser cômica também o que nós chamamos de coerência aí da mídia militante, né? Olha só, duas notícias publicadas em épocas diferentes pela jornalista Mônica Bergamo. Olha só, Lula decide não ir ao debate do SBT e confirma presença na TV Globo. Só que ela, algum tempo atrás, publicou uma do posto Fernando Haddad, né? É bundão que chama o cara que foge de debate. Chega a ser cômico, né, rapaz? É cômico, né? Bom, Marcelo, eu vou te incluir num grupo que só tem vídeos para adultos. Opa. Parece que os filmes são bons pra caramba, Marcelo. Olha aí, atenção. A partir dessa semana, neste grupo, teremos todas as noites vídeos para adultos. No programa de hoje, como tossir sem se mijar, como exercitar os joelhos, como lembrar o motivo de ter ido à cozinha, como pegar as chaves no chão sem ter vertigens. Amanhã teremos novos vídeos. Aguardem. É muito boa, né, rapaz? Mas faltam poucos dias aí para as eleições, né? E eu já decidi em que eu vou votar, ô, Ronaldo. Eu vou no Alain Pica-Pau, olha aí. Vote legal, vote Alain Pica-Pau. Olha aí. Alain Pica-Pau é né, muito bom. Marcelo, eu também já decidi. Eu vou botar no Renatinho, viu? Legal. Já passei 4 anos da minha vida na 8ª série. Quero passar mais 4 na Câmara. Sou repetente, mas não sou incompetente. Vote Renatinho. É só repetir 8 vezes o número... É só repetir o número 5 8 vezes. Ficou uma merda! Para, mãe! Ai, caramba, hein? Nós estamos mal mesmo, hein, Ronaldo? E para terminar, eu quero dar um aviso muito importante, viu? Pessoal, comunicado importante. Quem ainda não brigou com os amigos ou familiares por causa de política, essa é a última semana. Fica aí o alerta. Marcelo, depois dessa eu me despeço de você, você que está com a gente no programa. Você, Marcelo, valeu. Semana que vem tem o último Papo da Madrugada antes das eleições e com certeza vai estar imperdível. Abração, Marcelo. Beijo para todo mundo. Valeu, Ronaldo. Forte abraço para você que ficou aqui com a gente, né? Tenham todos um ótimo fim de semana. E, Ronaldo,
Vou te dizer uma coisa, você é a 22ª pessoa para quem eu falo que eu vou botar o meu voto no bolso e já ir votando logo que chegar na sessão eleitoral no dia 2, hein? Tchau.